Cansado de não fazer nada nessa quarentena? Calma que esse vídeo aqui vai te ajudar a ocupar teu tempo na quarentena e também fazendo uma coisa bem legal, que é decorar a casa. Eu já queria ter feito esse vídeo há muito tempo, porque assim, a gente já tá em quarentena há bastante tempo, né? Eu sei que até tem gente que não está mais, que já voltou assim um pouco para sua rotina, mas ainda tem muita gente em casa e que às vezes fica com tédio, né? Mesmo trabalhando de casa, às vezes a gente quer inventar algumas outras coisas até para espairecer, para não ficar ligado nessas notícias ruins, né? E fazer alguma outra coisa assim para animar, para ocupar o tempo, né? Para se divertir. E para mim não tem melhor jeito de se divertir do que decorando a casa. Então eu trouxe algumas dicas fáceis para decorar a casa que você pode fazer aí sem precisar sair e comprar material, né? Eu pensei assim, algumas dicas para te conseguir decorar a casa com o que você já tem. E também se tiver que comprar algum outro material, assim, às vezes é pouquinha coisa que a gente não tem em casa, né? Mas são ideias bem fáceis que dá para começar a colocar em prática. A primeira dica é pintar uma parede. Sim, é óbvio que eu ia falar de pintura aqui, porque pintar uma parede é muito bom. Se você já pintou uma parede, você sabe que é uma sensação gostosa, né? E ver o ambiente diferente depois daquela pintura, assim, dá, né, uma vida para o ambiente, fica muito mais gostoso, né? Pode deixar o ambiente bem mais aconchegante e tem várias formas de pintar a parede. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou mostrando alguns exemplos para vocês se inspirarem aí com algumas ideias. Você pode pintar uma parede inteira, pode pintar meia parede, pode inventar desenhos na parede com tinta, né? Fazer algumas formas geométricas, né? Fazer alguns elementos. Tem gente até quando já se consegue assim inventar alguma coisa diferente, consegue fazer aquele efeito degradê que eu acho lindo também. Só que claro, isso exige um pouco mais de habilidade, um pouco mais de opções de tintas também. O legal é ver o que você tem de tinta aí guardado e ver o que dá para inventar, né? Dá para pintar talvez uma parede só, pintar todo o ambiente, fazer um trabalhado, fazer um zigue-zague. Dá para inventar bastante coisa com uma tinta e uma parede em branco. A segunda ideia também não é novidade aqui, porque além de pintar a parede, outra ideia que eu sempre dou, que é fácil de fazer, que não exige muito trabalho e também não suja nada, que isso também é bem importante, é aplicar adesivo na parede. E dá para aplicar também o adesivo em toda a parede, dá para aplicar só numa parte, ou então dá para brincar com aqueles adesivos que vêm, que são elementos, né, que são destacáveis, assim, que tu pode colocar apenas preenchendo a parede, assim, que já forma um desenho bacana. E também, se você quiser se aventurar e criar, eu já mostrei aqui como eu fiz uma parede de adesivo de triângulo, feito com papel contact. E ficou bem legal. A outra sugestão também é em relação à parede, é fazer uma composição de quadros. Sim, os quadros trazem personalidade, né? Trazem assim sentimento bom quando tem umas imagens, fotos que a gente gosta. Então dá para criar várias composições. E assim, ó, não se preocupa porque não precisa seguir regra, tá? Antes de montar na parede, monta ele no chão, vê como é que fica o layout, né? Se tá ficando do jeito que tu imagina, tenta criar um desenho ou uma forma que todos os quadros combinem entre si. Ou então, se quiser, não precisa combinar também. Se quiser, pode usar quadros todos coloridos, quadros apenas de uma cor, pode fazer todas as fotos e imagens em preto e branco, pode escolher fotos de artistas ou de bandas que vocês gostam, ou apenas quadros com frases que também te representam. Dá para criar várias formas e a composição de quadros também não tem regra. O legal é fazer algo que você gosta e que também se sinta bem. A outra ideia é reformar um móvel. Também dá para ser feito com adesivo de parede, dá para fazer com pintura, dá para fazer com tecido, dá para fazer com decoupagem, com várias coisas legais. Dá para reformar o móvel apenas assim trocando o puxador dele, colocando um elemento diferente. Não precisa reformar todo o móvel se você acha que é muito difícil. Um exemplo que eu sempre mostro aqui é a cômoda antiga que eu reformei, que eu pintei ela e reformei com adesivo de caveira e ficou muito diferente. Outros móveis também que eu reformei que ficaram outra coisa foi os móveis da cozinha. Reformei eles todo com papel contact de lousa. E já faz anos que eu fiz e estão ali intactos, não estragou nada.
Outra ideia é instalar prateleiras. Eu gosto muito de prateleira porque elas conseguem colocar uma decoração bem versátil. Pode colocar alguns elementos, se enjoou, pega e troca, né? A prateleira sempre vai continuar ali, só troca os elementos. Dá para colocar livros, dá para colocar objetos decorativos, coleções, né? Colocar quadrinhos, colocar coisas assim que vão deixar a decoração bem bacana e estilosa. Ah, e se você tem medo de usar a furadeira, porque para instalar a prateleira é importante usar a furadeira, tem um vídeo eu vou deixar aqui em cima que eu já ensinei como perder o medo de usar a furadeira. Dá uma olhadinha lá, porque ele tá bem explicativo, tá bem fácil. Não tem desculpa para perder o medo de usar a furadeira. Outra dica, se a sua casa tem espaço, inverta os ambientes, troca um pouquinho o layout dos móveis, ou por exemplo assim, tu tem ali a sala de jantar e estar, inverte elas, né? Inverte talvez a ordem dos móveis, muda um pouquinho. Você vai ver que vai trazer já uma sensação de ambiente renovado, assim, só mudar talvez um móvel de lugar, arrastar um pouquinho o sofá, talvez até inverter a TV e o sofá na posição que eles estão. Eu adoro ficar fazendo essas mudanças aqui. Eu confesso que não mudo muito, assim, o layout da minha sala continua geralmente o mesmo. O que eu tento inverter, assim, na sala de jantar, mudo um pouco a mesa de lugar, boto numa parede, depois boto na outra, às vezes uso de um jeito assim, depois eu viro ela, uso assim, então sempre estou tentando mudar um pouco os móveis, que já dá uma cara nova para o ambiente. Outra ideia é crie seus próprios quadros. Falando sobre a composição de quadros, não tem coisa mais personalizada do que fazer o seu próprio quadro. Eu já ensinei também algumas ideias de quadro lá no blog, vou deixar na descrição desse vídeo o link dos posts. Eu ensinei a fazer um quadro de prego e linha, que é aquele quadro estilo string art. Fiz um de caveira que ficou bem legal. Fiz um quadro cofre da Disney para uma amiga minha, para guardar dinheirinho para viagem. Fiz também quadrinhos com lembranças de viagem. E esses quadros ficam bem legais, ficam bem personalizados. E o legal é que tu não vai encontrar eles em nenhum outro lugar. E a última dica para aproveitar essa quarentena e decorar a casa é colocar as coleções à mostra. Eu adoro coleções, eu acho que é tão bacana, né? Tu criar, assim, tu ter esse ritual de colecionar coisas, assim. Eu coleciono canecas, então sempre quando eu vejo uma caneca diferente eu compro, mas a maioria das minhas canecas eu ganhei de presente. E isso que é legal, é deixar ela à mostra. Por exemplo, as minhas canecas eu deixo numa prateleira ali na sala de jantar e elas ficam bem à mão, então eu consigo utilizar elas não ficam só de enfeite, elas acabam se tornando útil também. Então eu consigo dia, assim, uma vez ou outra, acabar usando elas quando eu tô afim, né, de mudar, usar uma caneca diferente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de decoração aí pra casa, para aproveitar essa quarentena. Também não esquece de seguir o Vida Louca de Casada nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo.